Bem, meus amigos, querendo levar para vocês os bastidores, tudo que aconteceu durante o Campeonato Acesitano desse ano 2024, campeonato muito bom, o qual nós sagramos campeões acesitanos pela primeira vez na nossa história, um título épico, um título bem comemorado e valorizado por todos nós. Tudo começou dia 31 de agosto, primeira rodada no campo do Cachoeirinha. Nós jogamos contra a forte equipe do Cachoeirinha, no campo do Cachoeirinha. E a situação nossa não foi fácil não, cheguei um pouco mais cedo, já tinha colocado o uniforme todo espalhado lá no vestiário, bonitinho para os jogadores, e o time demorou para chegar, chegou meio em cima da hora para assinar a súmula, muitas dificuldades. E o detalhe, pessoal, chegamos com 10 jogadores, nós jogamos contra o Cachoeirinha, no campo do Cachoeirinha, com 10 jogadores, e acabou saindo barato para nós. O Cachoeirinha tinha lá uns 5 a 6 jogadores no banco, e nós com 10 jogadores para enfrentar a equipe deles. Eles demoraram ainda para fazer o gol, fizeram o gol no finalzinho do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, já iniciou também fazendo mais 2 gols. E já no apagar das luzes lá, nós conseguimos diminuir 3-1. O Renato fez o nosso gol. Jogo difícil, mas foi bom que o início, né, já acende aquele sinal de alerta. Início, o presidente resolveu investir no time, contratou mais jogadores, aumentou o elenco. E aí nós já partimos para a segunda rodada, que foi dia 15 de setembro. Aí nós jogamos em casa, né? O regulamento do campeonato acesitano fala que a gente tem que jogar todos os jogos no município de Timóteo. Então, o nosso presidente alugou o campo do Acesita, o estádio do Acesita, José de Oliveira Freitas, o Jucão, onde nós enfrentamos a equipe do Limoeiro. A equipe do Limoeiro, nosso primeiro jogo lá contra o Limoeiro, e vencemos por 3-0. Michelzinho, Ítalo e Heraldo marcaram os nossos gols. Foi a primeira vitória nossa no campeonato, né? Somando os primeiros 3 pontos. A terceira rodada, dia 22 de setembro, foi marcado um grande jogo no campo do Bairro Alegre, contra a forte equipe do São Francisco. No Bairro Alegre, nós abrimos 2-0 com gols do Heraldo e do Matheus Scala. Mas no finalzinho, a bobeada lá da nossa equipe, a equipe do São Francisco acabou empatando o jogo, frustrando a nossa torcida que estava lá. Então, ganhando de 2-0, tomou um empate, né? Nada legal, e acabou ficando aí 2-2 contra a equipe do São Francisco no campo do Alegre. Já na terceira rodada, na quarta rodada, né? Melhor dizendo, dia 29 de setembro, na fase de classificação, marcou encontro das duas equipes que tinham disputado o campeonato acesitano de 2018. Jupinga e Industrial, naquela época o Industrial levou vantagem nas cobras de pênalti. O jogo tinha ficado empatado de 1-1, o Industrial ganhou nos pênaltis. E nessa fase de classificação, nós jogamos no estádio José de Oliveira Freitas, o Jucão, e vencemos por 2-0, um jogo muito bom, um jogo bacana, um jogo bem disputado, bem jogado. E nós ganhamos de 2-0 com 2 gols do camisa 10, Michelzinho, craque do time. Michelzinho fez os 2 gols da nossa equipe. Com isso, acabou que a gente classificou em primeiro lugar do nosso grupo, né, para a fase de mata-mata, né? Enfrentamos aí na próxima rodada, aí a gente já enfrenta o mata-mata. E nesse jogo de ida do mata-mata, a gente enfrentou o Cascavel. Esse jogo foi marcado, o primeiro jogo foi marcado por um combinado, né? As duas equipes entrarem em acordo para antecipar esse jogo para uma sexta-feira, às 19h30, no campo do Palmeiras. Jogo muito bom, bom público, e o Jupinga acabou levando a melhor e ganhou por 4-2. Com gols de Matheus Scala, com a belíssima cobrança de falta, Edson, Michelzinho e Heraldo. Uma vitória bacana,
Depois acabou, o time do Cascavel também fez 2 gols. 4-2, o regulamento não dá vantagem para saldo de gols. Então a gente foi para outro jogo, sabendo que não poderia dar bobeira, porque qualquer vitória do time do Cascavel, o jogo iria para os pênaltis, né? Vencemos primeiro de 4-2 e levamos vantagem de jogar pelo empate no próximo jogo. Aí nesse jogo de volta, gente, dia 20 de outubro, o jogo de volta, a gente jogava pelo empate, né? E mesmo assim, nós jogamos bem e vencemos novamente por 3-1. Gols do garoto Eric, Michelzinho e William. O jogo também foi no estádio do Jucão. Com isso a gente já passou para a semifinal, né? E antes desse jogo da semifinal, a gente teve a triste notícia do nosso atacante Heraldo, em um campeonato que ele também estava disputando em Caratinga, acabou machucando o cotovelo, machucou o braço e dificilmente conseguiria jogar o restante do campeonato. Eu disse dificilmente, né? O Heraldo, tudo é possível, um grande jogador, um jogador com passagem pelo profissional. Então a gente esperava uma boa recuperação dele ainda para esse campeonato. Aí o primeiro jogo da semifinal contra a União do Leste, que foi o primeiro colocado da outra chave, o primeiro colocado geral. Então eles tiveram a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. E nesse primeiro jogo no campo do Jucão, estádio Jucão, campo da Cesita, o Juping jogou muito bem e acabou ganhando por 3-0. E quem fez o gol? O substituto do Heraldo, Danilo, frio, jogador muito talentoso, fez 2 gols, acabou fazendo 2 gols, o Danilo nesse jogo, e o Cleitinho acabou fazendo mais um e finalizou o resultado 3-0 para a equipe do Juping. No jogo de volta, dia 3 de novembro, a equipe do União do Leste tentou uma tática diferente, levou o jogo para o campo do Limoeiro em Timóteo, né? Campo do Limoeiro lá em Timóteo, um campo um pouco menor, dimensões um pouco menor, e o ambiente ficou um pouco hostil lá, bombinhas, bombas, foguetes, torcida fazendo bagunça, mas o Juping jogou bem, jogador, né, do Juping bem, jogador talentoso, jogador experiente, acabou abrindo o placar ainda de 2-0. 2 gols também do Danilo, que acabou sendo o jogador da semifinal. Danilo jogou muito os 2 jogos da semifinal e fez os 2 gols. E no finalzinho ali o Robinho acabou fazendo um gol para a equipe do União do Leste e ficou de 2-1. O apitado do jogo lá no final teve um princípio de confusão, um princípio de desentendimento, onde acabou sendo expulso o Robinho pela União do Leste e o Eric pela equipe do Juping. Vitória 2-1. Finalíssima para jogar contra o Vila Nova, tradicional Vila Nova de Timóteo. Aí chegou o grande dia, né, pessoal? A finalíssima contra o tradicional Vila Nova do Quitandinha. Já foi campeão por diversas vezes do campeonato acesitano e também já estava há alguns anos aí, acho que 13 anos sem disputar, sem ganhar o campeonato de Acesita, mas nós começamos em 1994, ficamos alguns anos sem disputar, já era 30 anos que a gente estava esperando, né, gente, esse título, e graças a Deus ele veio. No jogo 9h30 da manhã, campo do Industrial, no bairro Timirim, em Timóteo. Aí algumas coisas chamaram a atenção nessa final. Vladimir, nosso zagueirão, ele vinha todo jogo, pessoal, lá do Rio de Janeiro, viajava todo jogo, viajava a noite inteira, chegava cedo. Aí a gente pegava ele, levava um hotel, alguma coisa assim, eu levava pingo d'água e depois ele fazia o jogo e voltava para casa, né? Todos os jogos o Vladimir fazia essa viagem do Rio de Janeiro para cá. O Heraldo, que eu disse que dificilmente jogaria a final, recuperou e deu uma dor de cabeça para o técnico Guilherme. O Guilherme aí teria que decidir, entraria com o atacante Heraldo, experiente, rodado, ou
manteria. O Danilo, que mandou bem nos 2 jogos da semifinal, fez 4 gols. Muito bom jogador, muito habilidoso. Dor de cabeça gostosa pro treinador essa, né? O Danilo, gente, ele falou assim, antes do jogo começar: o que for bom para o time, que seja feito. O Heraldo é um excelente jogador, eu tô aqui para ajudar. Se precisar de mim, eu tô aí no banco para entrar e fazer o gol. Primeira atitude bacana que eu vi nessa final também foi essa aí. Danilo chegou e falou isso aí, respeitando o Heraldo, respeitando essa história do Heraldo. E a presença do Heraldo ali muda muita coisa, né, pessoal? Aí o Guilherme escalou o Jupim com Julie, Fred, Matheus Scala, Vladimir e Rafael, Luan e Edson na cabeça de área, Gui e Michelzinho na meia, e no ataque, Heraldo e Ítalo. Gente, o primeiro tempo terminou de 0-0, um jogo bem movimentado. E acabou de 0-0, chance dos dois lados. O campo estava pesado, tinha chovido bastante à noite, mas o jogo foi bom, quem estava lá acompanhou. Aí veio aquele detalhe, na hora que o juiz acabou o jogo, primeiro tempo, aí o presidente chegou lá no banco de reserva para dar os pitacos dele, começou a dar umas opiniões, e algumas foram acatadas, né? E outras o Edson, o experiente Edson, e o Scala também, juntamente com o técnico Guilherme, conteram e expuseram, cada um expôs lá o ponto de vista, até que chegou para um consenso da melhor forma para a equipe, e foi a melhor coisa que aconteceu. Foi principalmente a presença do Edson. Nesse intervalo eu estava presente, bem próximo lá, e pude acompanhar essa situação toda aí, né, que poderia, talvez, né, qualquer desentendimento ali poderia piorar a situação mais ainda, ao invés de melhorar, mas acabou tudo tranquilo. Aí veio o segundo tempo, e as emoções da grande final, né? Aos 26 minutos, uma bela jogada do Michelzinho, colocou a bola na área e Heraldo só desviou para o gol, abrindo o placar para a equipe do Jupim. Na verdade, até hoje eu ainda tenho dúvida se esse gol foi do Heraldo, se esse gol foi do Michelzinho, porque o auxiliar que estava ao lado do nosso banco ali, ele falou que o Heraldo não tocou na bola. Então eu não sei, na verdade, ainda para quem que o juiz anotou na súmula esse gol. Aos 26 minutos, é um gol combinado aí de Heraldo com o Michelzinho. Então não sei ao certo quem que o árbitro deu esse gol na final. Como para nós, né, tudo é um pouquinho mais difícil, um pouco mais apertado, um pouco mais sofrido. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Vila Nova empata o jogo. E já não deu tempo para mais nada. Aí passou aquele filme na cabeça, né? Quem estava do outro lado? Elton, o mesmo goleiro que estava na final em 2018, jogando pelo Industrial. Passou aquele filme na cabeça. Será que vai repetir o mesmo filme? Não é possível. Aí o técnico Guilherme perguntou quem estava bem, né, quem estava bem ali no jogo ali para assumir a cobrança. Aí veio o craque. Michelzinho bateu no peito e falou: eu abro ou eu fecho as cobranças, pode escolher. Ali eu já senti firmeza nesse rapaz, esse garoto que eu sempre acompanho em vários campeonatos. É um jogador que sempre destaca muito. Não fez uma boa partida. Essa final ele não fez boa partida. Talvez o esquema ali que o Guilherme tenha entrado no jogo, ele e o Gui juntos, os dois canhotos, talvez tenha dificultado um pouco a presença do Michelzinho no jogo. Mas assumiu a responsabilidade, falou: eu abro as contagens ou eu fecho. Então, e outro detalhe, gente, importantíssimo. Enquanto não começava as cobranças, tava os times ali fazendo oração, a rodinha, eu notei a ausência, eu notei que o presidente Jaider tinha sumido, não estava vendo o Jaider, e ele estava próximo de nós lá nesse momento.
Ué, gente, cadê o Jaider? Olhei no meio da torcida, lá pro lado da torcida, não vi. E resolvi perguntar o Marcílio. Resolvi perguntar ao Marcílio, cadê o Jaider, Marcílio? Eu tô estranhando que ele não sumiu, não apareceu, hein? O Jaider sumiu na hora da cobrança dos pênaltis. Aí o Marcílio falou comigo, o Jaider foi no banheiro. O Jaider foi no banheiro. E eu fiquei preocupado. Falei, Marcílio, vai lá e dá uma olhada lá. Marcílio chegou. A porta do banheiro estava fechada, a porta do vestiário fechado, com a chave do lado de fora. E o Jaider desesperado, abre aqui, abre aqui. Quando ele entrou e deixou a chave lá de fora, a porta do banheiro fechou com o vento, alguma coisa assim, fechou e ele não conseguia abrir lá de dentro. Então quase que ele não via essas cobranças de pênalti, porque ele ficou preso mesmo lá dentro do vestiário. E o Marcílio foi, abriu a porta, ele voltou e foi para assistir a cobrança. Fato interessante esse aí. Aí veio as cobranças de pênalti, né, pessoal? Cobrança de pênalti. Matheus Scala, experiente, forte, um dos melhores jogadores na posição aqui na região. Matheus Scala foi lá, abriu o placar para o Juping. 1-0 para o Juping nas cobranças. Aí veio o experiente Gil, rodado aí no mundo profissional também, foi lá e bateu muito bem também e empatou para o Vila. Aí veio o Edson. O Edson quase mata a gente do coração e mandou a bola lá no ângulo, uma cobrança perfeita, aquela que nenhum goleiro pegaria, lá na gavetinha. 2-1 para o Juping, gol do Edson. Aí a segunda cobrança do Vila Nova foi o experiente Luizinho, jogador experiente Luizinho, também com rodagem pelo mundo profissional aí. Bateu, aí brilhou a estrela do nosso goleiro Júlio, um cara espetacular, tanto debaixo do gol ali, dentro de campo, quanto fora de campo. O Júlio fez a defesa, uma defesaça, pegou a bola do canto direito, foi lá e defendeu e deixou o Jupim com vantagem. Aí nossa terceira cobrança foi do lateral Fred, que fez um excelente campeonato durante o campeonato, um campeonato bem regular, jogou muito, bateu muito bem também e converteu para o Juping, fazendo 3-1. Aí após a cobrança do Fred, né, fez o terceiro gol do Juping, foi a vez do jogador do Ramon, jogador Ramon do Vila Nova, foi lá, bateu no meio do gol. Júlio quase fez essa defesa de novo, mas o Vila descontou, reduziu a vantagem do Juping para 3-2. Aí vem a quarta cobrança do jogador Danilo, jogador que foi destaque durante a fase semifinal do Juping, bateu uma cobrança esplêndida no cantinho esquerdo, devagar, rolou a bola foi no cantinho esquerdo, cantinho direito do goleiro Elton, que pulou pela direita. O Elton nem saiu na foto nessa cobrança. Belíssima cobrança do Danilo, fazendo 4-2 para o Juping. A quarta cobrança da equipe do Vila Nova foi do jogador Marco Antônio, que havia feito o gol do empate que levou a decisão para os pênaltis. Bateu bem, bateu no canto também. Essa o Júlio não conseguiu fazer a defesa, fazendo 4-3 para a equipe do Juping. E sobrou para quem? Para aquele que falou, eu abro ou eu fecho. Michelzinho, com muita tranquilidade, bateu com a perna canhota, bola no canto direito, Elton no canto esquerdo e deu o título para a equipe do Juping, o título que a gente esperava há tantos anos. Michelzinho, muito boa cobrança. Então a defesa do Júlio, a cobrança do Michelzinho decretou o título que a gente esperava há muito tempo. Juping iniciou o Acesitano dia 1º de maio de 1994. Vocês lembram o que aconteceu 1º de maio de 1994, né? Ayrton Senna, morte do Ayrton Senna, ficou marcada
nesse dia, né, para tristeza de muitos brasileiros, foi quando a gente iniciou o Ocesitano. Então 30 anos se passaram, a gente ficou alguns anos sem disputar, mas veio o título. Enfim veio o título, 30 anos depois. Aquele alívio, aquela alegria, aquelas lágrimas que a gente deixou rolar naquele campo do Industrial, lágrimas de alegria, de desabafo. Jogadores comemorando, eu, Jaider e o Guilherme ficamos parados no mesmo local comemorando e desabafando. Não tivemos nem força para sair comemorando como o restante do time e da diretoria. É uma alegria, foi uma alegria imensa, todo mundo que estava lá no campo, acompanhando. E participaram diretamente. Eu digo diretamente porque a gente teve várias pessoas, várias empresas ou comércios que nos ajudaram durante o campeonato. Mas diretamente participaram presidente Jaider, vice-presidente Joel, técnico Guilherme Rezende, o auxiliar técnico Kaká, massagista Juninho, roupeiro Marcílio e o diretor de marketing, eu mesmo, Adilson Begatti. E os jogadores Edson, Matheus Scala, Ítalo, Danilo, Heraldo, Vladimir, Cleitinho, Raí, Julie, Bruno Galinha, Fred, William, Luan, Rafael, Daniel Vilela, Michelzinho, Gil, Bruno, Gui, Jefinho, o Eric, Ró, Renato, Rian, Dani, Eudes, Renanzinho e o goleiro reserva DI. Foi um prazer disputar esse campeonato, maravilhoso campeonato acesitano, almejado por muitos anos por todos nós. E enfim o título veio. Aquele sufoco, aquela alegria de ser campeão acesitano 2024. Muito obrigado àqueles que nos ajudaram, que participaram direta ou indiretamente, que torceram por nós. A cidade de Pingo d'Água merecia esse título, o Juping merecia esse título, os jogadores mereciam esse título e a diretoria merecia esse título. Obrigado, fiquem todos com Deus. Esquerda, de pé na canhota, Elton no centro do gol, Michelzinho bateu, tá lá dentro! Juping é campeão acesitano 2024! Dá-lhe alegria, alegria no coração, daria a vida inteira para ser campeão. Acesitano é obsessão, tem que jogar com